Hoje eu quero pregar sobre o seguinte tema, quero dar as boas-vindas para você que está no YouTube, que vai nos acompanhar também. Que Deus te abençoe. A Igreja Metodista do Bom Jardim existe para espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra. Estamos aqui, seja muito bem-vindo. Rua Rosa Branca, número 32, todos os domingos às 19h30 estamos aqui. Venha e traga mais uns 10 com você em nome de Jesus. Amém? Querido irmão, eu quero pregar hoje e falar um pouco sobre cuidado. Não desperdice o que Deus te deu. Repita comigo, eu não posso desperdiçar o que Deus me deu. Quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, nós percebemos que esta é a última igreja da Ásia Menor. Essa é a última igreja do Apocalipse, no qual Deus se direciona para ela e tem uma palavra clara e direta para ela. Essa era uma igreja considerada uma igreja moderna e democrática. Era considerada uma igreja muito democrática, que vivia na Ásia Menor, que hoje nós podemos dizer onde é a Turquia, onde está o país chamado Turquia. Essa igreja, ela teve algumas coisas em que Deus pegou muito firme com ela. Ela perdeu algumas coisas que ela não deveria ter perdido. Ela deixou para trás algumas coisas que ela não deveria nunca ter deixado. Talvez o retrato dessa igreja seja o retrato da sua vida hoje. Talvez a orientação que Deus deu para esta igreja, Deus está dando para você hoje. Talvez você está ganhando muitas coisas, mas perdeu o que nunca deveria ter perdido. Então nós queremos conversar hoje um pouco sobre o retrato da igreja de Laodiceia e sobre a advertência. Cuidado, não desperdice o que Deus te deu. Mais uma vez, repita comigo, cuidado. Não desperdice o que Deus te deu. Talvez você tenha o privilégio de desperdiçar muitas coisas. Talvez você desperdice comida na sua casa, água na sua casa, um monte de coisa. Mas o que Deus te deu, chamado de salvação, você não pode desperdiçar jamais. E a igreja de Laodiceia foi encontrada assim por Deus. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto com a igreja de Laodiceia, que essa era uma igreja que se tornou miserável. Era uma igreja que estava vivendo uma profunda miséria. Não porque não tinha nada, porque tinha tudo, mas não tinha mais Cristo. Era uma igreja rica, era uma igreja próspera, que bate no peito e diz, nós não precisamos de nada, nós temos tudo. Então Deus diz para ela, vocês são pobres, nus e miseráveis. Vocês têm tudo, mas perdeu o que não deveria ter perdido. A primeira lição que nós aprendemos com Laodiceia é que você nunca deve desprezar a misericórdia de Deus. Nós nos tornamos miseráveis quando perdemos a misericórdia. E a misericórdia é a expressão exata do amor de Deus. A misericórdia é o Deus que veio em carne e que sentiu a minha dor, sentiu a sua dor, sofreu por mim e sofreu por você. E todas as vezes que você despreza a misericórdia, a graça, o amor de Deus, você se torna alguém sem misericórdia, alguém miserável. E eu não estou falando de miséria de dinheiro, de situação monetária, mas estou falando de miséria na alma, miséria no espírito, miséria interna. Pessoas que estão vivendo uma vida totalmente miseráveis internamente, porque desprezaram a misericórdia de Deus. O texto diz assim no versículo 15, do capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz aí: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe quem é os que desprezam a misericórdia? São aqueles que vivem na igreja, mas não decidem se são igreja. Não são nem quente nem frio. Vivem uma vida de indecisão, vivem uma vida de dúvida. Não sabem se vão servir a Deus ou ao demônio. Não sabem se vão servir a carne ou ao espírito. Esses são aqueles que desprezam a misericórdia. E esses que desprezam essa misericórdia, Deus diz, não sou eu, mas Deus está dizendo, estou a ponto de vomitar na minha boca. O que eu quero que você entenda é que a geografia dessa igreja era a geografia de águas termais. E por isso que Deus usa também a cultura do tempo. Lá havia essas águas quentes, poços de águas quentes, eram águas térmicas. O que Deus está dizendo para eles é o seguinte: vocês podem se vangloriar com as belezas que vocês têm no seu terreno, com as águas térmicas, mas vocês para mim não passam de pessoas que não querem nada comigo, não decidem se são quentes ou se são frios, não decidem se querem a minha presença ou se querem o mundo, que desprezam a minha misericórdia, desprezam o amor de Deus. E Deus diz que esses que desprezam a misericórdia
são como a igreja de Laodiceia. Vivem uma vida em dúvida. Vivem vivendo um amanhã que não existe. Um amanhã é uma mentira. O que existe é hoje. Vivem esperando por um dia que você nem sabe se vai chegar. Estão na igreja, mas não são igreja. Irmão, nós precisamos entender isso. Chegou a hora de pararmos de ficar com essas pregações coach. Chegou a hora de parar de ficarmos pensando só em alegrar pessoas. Nós precisamos alegrar o céu. E como nós alegramos o céu? Quando pessoas se convertem. Mas muitas vezes nós estamos preocupados se o público que está ouvindo vai gostar da mensagem. Nós estamos preocupados se o fulano, beltrano, ciclano vai voltar de novo. Meu irmão, o que tem que trazer você para a igreja é o desejo de mudar de vida, o desejo de ouvir Deus, o desejo de querer Deus e dizer: a misericórdia dele é tão grande, eu não merecia nada, mas foi por misericórdia, foi por amor que ele me resgatou, foi por amor que ele se entregou, foi por amor que ele veio aqui. Eu estava sujo, eu estava perdido, eu estava quebrado, mas a misericórdia dele, ele sentiu a minha miséria, ele sentiu a minha fragilidade, ele sentiu a minha limitação, e ele morreu por mim naquela cruz. E ele ressuscitou por mim naquela cruz. Então eu não posso mais ficar na indecisão. Eu não posso ficar mais meia pedra e meio tijolo. Isso que Deus está dizendo. Você não é quente e nem frio. Então eu estou a ponto de vomitar da minha boca. É uma expressão dura que Deus usa para a igreja de Laodiceia. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: é hora de vocês saírem da indecisão. Não dá mais para vocês ficarem. Vocês perderam o senso de decisão. Estão indecisos. Estão na linha, em cima da linha. Mas o cuidado que vocês precisam ter é que de uma hora para outra vocês vão cair para o lado errado. Deus diz para a igreja de Laodiceia: se vocês continuarem assim, desprezando o meu amor, a minha misericórdia, vocês se tornarão miseráveis. Terão dinheiro, terão a riqueza que vocês batem no peito, mas serão movidos pela miséria, porque perderam a misericórdia. E perderam a misericórdia porque viveram uma vida de indecisão. Você precisa definir. Você que está aqui e que ainda não se batizou, você precisa definir a sua vida. Precisa tomar um rumo, a direção de Deus. Você que está aqui e tem alguma outra coisa para fazer na sua vida: ah, pastor, eu estou esperando para perdoar. Não, perdoa hoje quem te magoou. Defina logo a sua vida. Você tem que sair dessa indecisão. A partir de amanhã eu vou começar a orar. Comece hoje. A partir de dia tal, não, saia da indecisão. Não seja morno ou frio, seja alguém quente, fervendo no Espírito Santo, seja alguém aquecido por Deus. Não despreze a misericórdia de Deus, não despreze essa misericórdia que te dá vida. Essa igreja desprezou a misericórdia e se tornaram miseráveis, porque queriam saber de dinheiro, queriam saber de bens, mas deixaram a misericórdia para trás. E quando você perde o princípio da misericórdia de Deus, você se torna miserável. Você tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque vive uma vida de indecisão. E é por isso que João, no capítulo 12, versículo 48, diz o seguinte: quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem o seu julgamento. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Se você está sendo negligente, se você sabe que Deus é misericordioso, mas não abraça a misericórdia dele, rejeita essa misericórdia que te chamou como filho, você rejeita a palavra. E se você rejeita a palavra como alguém que é morno ou frio, sabe, a pior coisa que existe são aqueles que rejeitam a palavra da igreja. Vem no culto, cultua a Deus, levanta a mão, mas não muda de vida. Continua a mesma coisa, continua do mesmo jeito. E aí, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer algo para você: vai com ele, mas continua dando calote nos outros, continua falando mentira, continua vivendo uma vida bagunçada. Nós precisamos mudar, meu irmão, minha irmã. Nós temos que deixar de ser morno ou frio e decidir de que lado nós estamos. Nós não podemos continuar vivendo a mesma vida, porque se for assim, nós estamos rejeitando a misericórdia. Engana-se você achando que Deus é só misericórdia, Deus também é juízo. Nós precisamos definir a nossa vida. E aí, com muito amor e carinho, eu quero deixar uma palavra para você, mulher que está aqui nessa noite. Você tem que mudar a sua maneira de vestir. Você tem que ser diferente. As pessoas precisam olhar para você e ver uma mulher cristã em você. Você tem que ser diferente. Você sabe qual era o grande problema da igreja de Corinto? Corinto era uma igreja portuária. E sabe por que Paulo, ele fala somente lá no livro de Coríntios sobre o cabelo como véu da mulher?
Porque o contrário de hoje, a marca das prostitutas na vida de Corinto era até a cabeça rapada. E quando as pessoas chegavam para ter o seu serviço lá, naquele tempo, eles iam nas mulheres que tinham a cabecinha rapadinha, que já caracterizava o que ela fazia. Por isso que Paulo orienta que as mulheres da igreja não precisavam, não poderiam rapar também a cabeça, para não serem confundidas, porque elas começaram a converter e ir para a igreja, para que as mulheres da igreja não pegassem modismo. O que Paulo nos ensina, irmãos? Que nós precisamos estar definidos na nossa fé. E aí o que eu estou dizendo para vocês, você deve dizer, esse pastor está só 2 meses aqui, já vem tocar nesse assunto. Sim, eu vou tocar nesse assunto, porque eu fui chamado para pregar a palavra, eu fui chamado para ensinar, para corrigir, para falar da palavra de Deus. As pessoas precisam olhar para você e dizer, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai alguém que tem uma vida nova, uma vida diferente. Os jovens da nossa igreja não podem ser olhados como jovens do mundo. Nós precisamos fazer a diferença. Nós não podemos desperdiçar a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Ou nós somos crentes, ou nós não somos. Free e morno não dá para nós. Free e morno não dá para Deus. E quando nós somos free ou morno? Quando há indecisão no nosso coração. Quando nós ficamos brincando com a misericórdia e nos tornamos miseráveis. Quando nós brincamos com isso, não, Deus é misericordioso, vou continuar vivendo do jeito que eu estou, porque Ele é misericordioso, Ele me perdoa. Meu irmão, minha irmã, mas será o dia de estarmos diante dEle. Nós precisamos definir isso, ou vamos viver uma vida miserável dentro da própria igreja. Talvez você vai conquistar tudo, ter tudo, mas a alma em miséria, porque não mudou a história. A segunda lição que nós aprendemos com essa igreja é que era uma igreja que desprezou a graça de Deus e por isso também era miserável. Por desprezar a graça de Deus, ela se tornou uma igreja sem graça, sem sabor, sem paladar. Uma igreja que não tinha mais prazer em Deus, mas prazer só no que ela conquistava fisicamente. Além de desprezar a misericórdia, ela despreza a graça. E isso é uma das coisas mais terríveis na vida de alguém, desprezar a graça de Deus. Por que é a graça? O que é a graça? Graça é um dom que eu não merecia, mas eu recebi. Nenhum de nós merecemos ir para o céu, mas só vamos por causa da graça. Para nós é de graça, mas para Ele teve um preço muito caro. Para nós não custou nada, mas Ele pagou com seu sangue. Ele pagou com cada ferida no seu corpo. Você acha que quando Jesus, lá no Getsemane, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Qual cálice que você acha que Jesus estava com medo da morte? Não. Sabe qual era o cálice? O cálice do abandono. Porque lá na cruz, o que Jesus disse? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Pela primeira vez a Trindade ficou separada. Pela primeira vez o Pai teve que virar as costas para o Filho. Esse é o cálice do abandono. E sabe por que ele foi abandonado? Para que eu e você nunca fôssemos abandonados. Sabe por que ele ficou sozinho na cruz? Para que eu e você tivéssemos nós um ajudador, um paracleto, o Espírito Santo, o auxiliador, comigo e com você nos piores momentos da nossa vida. Ainda que todo mundo te abandone, Deus está com você. Não despreze a graça. Não brinque com a graça de Deus. Não é porque Deus é graça que você vai continuar vivendo uma vida bagunçada. Vai lá, faz tudo durante a semana e depois acha que vem no culto e simplesmente, como os judeus faziam, levava um sacrifício e Deus ouvia tudo. Não, não é isso, meu irmão. Nós somos falhos, nós somos limitados. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, mas como aprendemos hoje de manhã, não deixe que pecado vire iniquidade na sua vida. Nós não podemos desprezar a graça. Olha o que diz o versículo de número 17. Olha o que diz. Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Sabe quando nós desprezamos a graça? Quando nós somos egocêntricos. Carro é meu, casa é minha, sou melhor, estou conquistando, prego muito, canto muito. Desprezamos a graça. Você nem percebe que tudo que você tem é por infinita graça. É isso que eles estavam dizendo. Temos tudo, somos ricos, somos prósperos. E Deus diz, vocês nem sabem que é pobre, nu, cego, pecador. Desgraçados por quem desprezaram a graça. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso eu. Jesus diz em João 14, 27, deixe-nos a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como muita dá.
Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Você quer ter paz? Você só encontra paz em Jesus. A terceira lição que nós aprendemos, o que essa igreja nunca deveria ter perdido. Essa igreja se tornou uma igreja pobre de espírito. Por quê? Tinha trocado Deus pelas riquezas dessa terra. Era uma igreja que tinha muito, mas não tinha comunhão com Deus. Era uma igreja próspera em dinheiro, mas não tinha prosperidade na alma. Se tornou uma igreja pobre de espírito. E esse tem sido o dilema dos nossos dias. O Brasil tem sido considerado uma das nações mais evangelizadas do mundo, mas é uma nação fraca. Somos fracos no que fazemos. Essa que é a grande verdade. Porque os grandes avivamentos que aconteceram na história, acompanhando os grandes avivamentos, botecos eram fechados, prostituição acabava. Os grandes avivamentos iam chegando, vidas iam se convertendo, vidas iam sendo restauradas. Os grandes avivamentos da história, se você pegar, eu quero indicar para você um livro muito bom para você ler, Heróis da Fé. Procure e compre esse livro. No dia que eu li esse livro, eu disse: eu não sou crente não, eu preciso converter. O que Deus fez através da vida daqueles homens, homens que morreram pelo Evangelho, homens que deram a vida pelo Evangelho, e não estão longe da gente não, está 300, 400, no máximo 500 anos atrás da história, e fizeram a diferença. E a pergunta é: o que eu e você estamos fazendo? O que nós estamos trocando pelo reino de Deus? Nós estamos vivendo transitório e estamos deixando o eterno ir embora. Muitos de nós estamos preocupados demais conosco mesmo. O que a Bíblia diz? Mateus 6,33: buscar primeiro o reino de Deus, a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, nós precisamos entender aqui que nós somos uma igreja próspera e abençoada, não é pelo tamanho do templo. Tudo bem, se Deus nos der, glória a Deus. Não é pela roupa que vestimos. Se Deus te deu, tudo bem, mas é pelo que você tem dentro de você, é pelo fluir que está saindo de você. Porque essa igreja tinha tudo, mas Jesus olha para ela e diz: vocês não têm nada. Essa igreja tinha tudo, mas Deus diz: vocês são pobres, nus e miseráveis, porque me desprezaram. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com o egocentrismo, cuidado com o eu. Sai daqui nessa noite, não deixe eu ficar falando. Esse menino veio para cá de 42 anos, chegou aqui agora e está falando tudo isso para mim. Olha, se você quiser receber o que eu estou falando, receba. Se você não quiser, eu vou continuar falando do mesmo jeito. Eu vou continuar pregando para você, porque eu tenho um chamado de Deus. Nós fomos chamados para ministrar, e você também tem um chamado de Deus. Você, Igreja Metodista Bom Jardim, tem um chamado de Deus para impactar esse bairro. Você tem um chamado de Deus para mostrar para esse bairro a riqueza que está dentro de você. E sabe qual é a riqueza que está dentro de você? É o poder do Espírito Santo que vai fluir nos seus lábios. Deus vai te usar para tocar vidas. Você e eu não podemos trocar o reino de Deus por nada nessa terra. E essa igreja, com a sua soberba que dominou o seu coração, ela abandonou o Senhor. E aí a Bíblia diz em Provérbios 16:18: a soberba precede a queda, e a altivez do espírito a ruína. A quarta lição que nós aprendemos é que essa igreja perdeu a visão. Diga para mim: perdeu a visão. Perdeu a visão. Irmão, não tem coisa pior do que o cego que enxerga. O pior cego é aquele que não quer ver. Sabe as pessoas que têm a capacidade de enxergar, mas não querem enxergar? Sabe quando o problema está na sua frente, você fica brincando, você fica fazendo de bobo, você sabe que está errado o negócio, e você fica caçando caminhos. Essa igreja se transformou em uma igreja totalmente sem visão. Não era mais uma igreja visionária, não era uma igreja que tinha mais um olhar cristocêntrico, uma igreja que tinha um olhar para Deus. Essa igreja perdeu a visão. E olha o que diz o versículo 17, versículo 18: pois diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha a arrogância desse povo com Deus. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires,
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os ungires os olhos, a fim de que vejas. Essa região era uma região rica em colírio, era uma região próspera em linhos refinados. Deus usa a própria cultura dele, era uma região próspera em ouro. Deus está dizendo: troca o seu ouro, troca o seu colírio, troca as suas vestes pela que eu tenho para dar para vocês. Deus está dizendo: olha, vocês acham que estão enxergando, mas são cegos. Vocês perderam a visão, vocês perderam a direção. Quantas das vezes nós, pais evangélicos, pais cristãos, estamos perdendo a visão da nossa casa, a visão dos nossos filhos, estamos achando tudo muito normal. Não ache normal o que não é normal. Então abra a sua visão, não abra a mão do seu filho, não abra a mão da sua filha, não abra a mão do seu casamento, interceda a hora, porque o diabo vai ter que bater em retirada. Muitas vezes nós estamos aqui, não, é assim mesmo, é o modismo agora. Irmão, pode ser modismo para o mundo, mas a minha filha é do Senhor, os seus filhos são do Senhor, o seu casamento é do Senhor. Não perca a visão de Deus para a tua vida. Nós precisamos crer. Mas por que nós estamos perdendo a visão? Porque nós estamos preocupados demais com as nossas conquistas terrenas. Nós estamos preocupados demais com os nossos negócios dessa terra. Nós estamos preocupados demais em alimentar a nossa carne e perder uma visão. Esse foi o problema dessa igreja. Eles disseram: somos ricos, abastados, temos tudo. E Deus diz: vocês perderam a visão, são cegos e nus. Vocês têm tudo, mas não têm visão. E se não tem visão, Deus diz: aconselho que venham limpar sua visão comigo, aconselho que venham pegar vestes brancas de novo comigo, aconselho que venham para perto de mim. É isso que Deus está dizendo para o povo. As vestes brancas do versículo 18 fala de pureza, de santidade, de purificação. Meu irmão, minha irmã, por que você perdeu a visão? Nós precisamos ter uma visão. Qual é a visão da igreja? Ganhar almas. Qual é a visão da igreja? Ganhar vidas. A palavra de Deus diz em Lucas 17:1, e disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Irmão, eu não sei se está indo para a internet, pode causar até algum bafafá na internet, mas não tem problema não. Crente pulando carnaval, igreja com escola de samba dentro da igreja, você está de brincadeira comigo, irmão? Está virando moda agora. Está uma polêmica aí porque o pastor foi lá e colocou a escola de samba dentro da igreja. Você está de brincadeira, irmão? Isso é coisa do inferno. Trazendo o mundo para dentro da igreja. Perderam a visão, acabou a santidade, acabou a vida com Deus. Nós temos que agradar o povo para encher. Irmão, se for para encher a igreja de gente agradando, é melhor ficar com 10 crentes, mas que fique com 10 crentes. Encher a igreja para agradar não vai adiantar. E é isso que nós precisamos entender. Esse povo perdeu a visão. Queriam agradar todo mundo, mas não queriam agradar a Deus. Queriam agradar todo mundo, mas Deus, eles não estavam se importando com Deus. Meu irmão, minha irmã, com muito amor e carinho eu digo para você nessa noite: você quer agradar alguém? Agrade o seu Criador. Amém. Não ache normal o que não é normal, irmão. Nós precisamos dar. As coisas precisam ser diferentes. As pessoas precisam olhar para nós e dizer assim: ali vai um crente, tem eu, tem defeito, tem. Deixa eu contar uma história para você. Um dia, a minha esposa estava passando muito mal, e eu desci para comprar remédio para ela. Eu estava estressado naquele dia, sabe? Sabe aquele dia que você está azedo e que ninguém tem nada a ver com o seu azedo e você quer descontar em alguém? Mais ou menos assim. E eu desci aquele dia para comprar. E eu tenho uma cachorrinha pincher, pequenininha, número 1, sabe? Parece igual um pãozinho de hambúrguer de cachorro quente. Tão pequenininha que é. E quando eu desci com a cachorro assim, veio o meu vizinho com um cachorrão grandão e ele não viu. O que aconteceu é que o cachorrão do vizinho grandão veio correndo assim, irmão, e para pegar minha cachorra, e se pega uma bocada, ele engolia ela era pequenininha mesmo. E a minha cachorra passou debaixo da minha perna, eu fui correndo com o portão na mão, eu só vi quando o cachorrão veio. Mas a minha intenção não foi nem machucar o cachorro do cara, foi tocar ele, para ele não pegar a minha cachorrinha. E aí, quando eu fiz assim, o dono não viu o cachorro correndo para a minha cachorrinha, ele estava disposto, ele só viu eu tocar o cachorro dele. E ele olhou para mim e disse assim: pastor, admiro o senhor fazer um negócio desse com o cachorro, o senhor que gosta tanto de cachorro.
Era só eu ter explicado para ele, irmão. Não, rapaz, eu não quis bater no seu cachorro. Eu só toquei por causa da minha cachorrinha, que ela está lá em cima, vou chamar para você. Era só eu ter explicado. Eu disse para ele, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Por quê? Eu estou fazendo isso mesmo, não sei o quê. Já está dizendo, sou eu mesmo. Então, ele virou as costas e foi embora. Eu fui para o remédio, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo disse para mim, bonito. O Espírito Santo falou no meu coração, é assim que você vai ganhar para Jesus, né? E desse jeito, volta na casa dele agora. Fala, ô Senhor, brincadeira é o pai. Volta lá, deu remédio para o aluno, desci, ele morava um pouquinho, aí bati. E ele saiu, sabe o pior de tudo? Que disse, ô pastor, fica à vontade, sobe aí, pastor. E eu subi e disse, meu irmão, vim aqui para te pedir perdão. Por quê, pastor? Não, porque eu te tratei mal. Eu fui mal criado. Não, pastor, agora eu já entendi. A caixa não, mas eu quero te pedir perdão. Pastor, não precisa pedir perdão por causa disso, não, está tudo tranquilo. Não, meu irmão, eu errei com você. Não, então tá beleza, pastor, está perdoado. Passou-se anos. Isso. Virou um grande amigo. Passou-se anos. O irmão da igreja foi trabalhar exatamente com quem? Com a esposa dele. E a esposa dele contou toda essa história. Disse, eu achei legal o pastor ter vindo aqui. Hoje, ele está se preparando para ser pastor de uma igreja nesse lugar. Irmão, ser diferente não significa que você não vai errar, mas até no seu erro você vai acertar. Você tem que quebrar seu orgulho e falar, eu errei, eu pequei, irmão, me desculpe aí. Sabe, o problema dessa igreja é que ela ficou tão cega que ela nem viu o erro dela, egocêntrica. Não, eu sou perfeito, eu sou bom. Irmão, nós precisamos entender, eu erro, você erra, nós erramos, mas nós amamos uns aos outros, porque nós não estamos cegos, nós estamos na luz do amor de Deus. E a quinta e última lição que eu quero que você aprenda é que com tudo isso que essa igreja perdeu a misericórdia, perdeu a visão, perdeu a pureza, perdeu a riqueza do evangelho, perdeu a graça, com tudo isso que essa igreja perdeu, o que aconteceu? Ela fechou a porta para Jesus. No versículo de número 20, 19 e 20, aparece Jesus batendo a porta de quem? Da igreja dele. A igreja dele botou ele para fora. A igreja dele, com tudo isso, colocou ele para fora. Jesus disse assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Olha o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou aqui, ainda que você me botou para fora, eu estou batendo aqui, eu quero entrar aí de novo. Ainda que você desperdiçou tudo que eu te dei, que você não deveria ter desperdiçado, eu estou te dando uma nova chance, estou batendo na tua porta. Eu estou te chamando. Ele está dando passo em direção a você. Sabe o que eu acho lindo, gente? É que com tudo isso, eu sei que tem esposas aqui que já dormiram de biquinho com o esposo. Eu tenho certeza que tem mulheres aqui que já dormiam viradinho, biquinho. Aí os homens, sabe, irmão? O homem é assim, né? Ele vai chegando, e dá um bracinho em cima. Né, irmão? Homem desse jeito. Aí vai jogando baixo, aí passa a mão na cabecinha, e tal. Aí resolve o problema e vai embora. Mas agora, irmão, difícil é quando os homens fazem bico. Rapaz, quando a gente faz bico, a mulher virar a gente é difícil, tá? Rapaz, o homem bicudo é difícil. É ou não é, gente? O homem faz bico. Só que é o seguinte, escute, por mais que você errou, Deus não faz bico para você. Deus está dizendo, ei, eu estou batendo a porta do teu coração. Agora, preste atenção. Você precisa fazer 3 coisas agora. Primeiro, ouvir. Segundo, se levantar. Terceiro, abrir a porta. Essas são ações suas. Ouvir, se levantar e abrir a porta. O que o texto está nos dizendo é que se eu e você tivermos morno, frio, desprezando a graça, desprezando a misericórdia, sendo egoísta, sendo egocêntrico, talvez alguém já desistiu de você, mas Deus está dizendo, eu não desisti. Então, ele entra e ceia. Sabe o que significa? Que ele não vem de mão vazia, ele vem trazendo algo para a mesa. Sabe o que significa? Que ele não vem simplesmente para ali, mas ele vem para ter comunhão com você, para sentar ao redor da mesa, para fazer isso que nós vamos fazer na Santa Ceia, e para dizer, abre igreja, porque eu quero entrar. Vocês me colocaram para fora, vocês desistiram de mim, mas eu não desisti de vocês. Vocês me esqueceram, mas eu não esqueci de vocês.
vocês. Então Jesus, ele está dizendo para a igreja de Laodiceia: ainda dá tempo, ainda é tempo de recuperar o que vocês perderam. Então ainda dá tempo para você. A palavra de Deus diz em João 15:14: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Eu termino nesta noite dizendo para você: ainda dá tempo. Ele está aí batendo a porta do seu coração. Só não brinque com a oportunidade da graça.